pelo menos 2 anos, não sabemos o que é flutuar em céu de brigadeiro no início de temporada. A última vez que isso aconteceu foi em 2022, quando uma junção de fatores nos levou a conhecer a soja guará, apelido dado aqui pela Rural Business para a soja de R$ 200 a saca, em razão da imagem que estampa a nota e que acabou por viralizar entre os produtores e se tornar o símbolo da soja dos sonhos. Só que já em meados daquele mesmo ano de 2022, uma historinha contada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e repetida à exaustão até ser vista como verdade, inverteu o rumo das coisas. Você que acompanha a Rural Business há mais tempo sabe bem do que nós estamos falando, mas como temos aí muita gente chegando só hoje por aqui, não custa repetir. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou no final de fevereiro de 2022, levando os grãos a acentuarem de forma agressiva a curva altista de preço que já vinham desenhando desde 2020. Boa parte das commodities agrícolas renovou o recorde de preço ou ficou bem próxima disso, inclusive a soja. Só que a consequência mais imediata foi a disparada dos custos dos alimentos e da inflação, num momento em que o mundo tentava se reerguer na pós-pandemia do C-19. Foi aí que a ONU foi chamada para dar um jeitinho, e foi o que ela fez. Espalhou a notícia que, em meio à guerra, um corredor de exportação seria usado para escoar os grãos da Ucrânia que ficaram retidos nos portos sitiados pelas tropas russas e que esta seria a salvação do mundo da tragédia da fome. E é claro que, a exemplo de vários outros casos, essa narrativa também emplacou. E os grãos deixaram o pico de preço e afundaram para nunca mais voltar ao prumo. Lembrando que, além da Ucrânia não ter peso para isso, a ONU e os demais envolvidos nesta manobra jamais explicaram algumas coisas bem básicas. Acredita mesmo ser possível um inimigo encontrar comida em meio a uma guerra e não pegar isso para si? E pior, aceitar que este grão seja exportado e gere riquezas para o seu inimigo ampliar a sua força de guerra? Pode imaginar o que o Ocidente não deu a Vladimir Putin para que isso acontecesse? Pois é, meu amigo, como diz aquele ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Seguindo a história, no início de 2023 foi a expectativa de colheita recorde para o Brasil, que continuou jogando pressão negativa sobre os preços. Em julho deste mesmo ano, a Rússia se negou a renovar o acordo que mantinha ativo o tal corredor de exportação da Ucrânia. Só que, milagrosamente, o que era de fundamental importância um ano antes, deixou de ser. Os preços das commodities agrícolas até deram uma reagida, mas não demorou muito para a pressão voltar a fluir. E o que a ONU disse quando tudo isso aconteceu? Nada. Exatamente isso que você ouviu, nada. Afinal, o que a Organização das Nações Unidas queria era derrubar os preços dos alimentos ao redor do mundo e conter a inflação. E isso já tinha sido garantido. O resto era tudo papo furado. Falar o quê, não é mesmo? Porém, poucos meses depois, outra guerra estourou, agora entre Israel e Hamas. Os especialistas no assunto correram para alertar que o petróleo voltaria a passar de $100 o barril, empurrando novamente os preços das commodities agrícolas para cima. E o que aconteceu? De novo, nada. A guerra continua, só que o petróleo luta para manter o suporte de $70, valendo 30% menos do que era previsto. Vai anotando aí, meu amigo, e reveja quantas vezes forem necessárias essa lista de eventos que nós estamos elencando aqui, pois ela é um verdadeiro antídoto para ser usado sempre que tiver dúvida sobre a importância e a necessidade de acompanhar informação profissional e diária, para não ser feito de marionete, tipo bobo da corte mesmo. Pois bem, enquanto tudo isso acontecia, a Argentina, nosso maior concorrente e líder absoluta na exportação de farelo e óleo, começou a arder em consequência da seca. As lavouras de soja do país foram dizimadas e as perdas na produção se confirmaram as maiores de todos os tempos.
Mas, como sempre ocorre em mercados em que boa parte dos participantes continua acreditando em tudo que é plantado na mídia comercial gratuita, quase nada aconteceu. E a ordem era não apenas falar, mas afirmar que a produção de soja do Brasil daria conta de atender a todo o crescimento de demanda. Tanto é fato que muita gente sequer soube que a quebra de safra na Argentina aconteceu no mesmo ano em que os Estados Unidos também sofreram uma frustração de safra. Veja, acompanhando o gráfico, que na Argentina a produção de soja caiu em quase 19 milhões de toneladas, desabando de 43,9 para 25 milhões de toneladas. Nos Estados Unidos, a queda passou de 5 milhões de toneladas, com a colheita recuando de 121,5 para 116,2 milhões de toneladas entre as temporadas de 2021-22 e 2022-23. Mas, como no Brasil a expectativa era de tremendo aumento de quase 30 milhões de toneladas na produção, ou seja, um salto de 130 para 160 milhões de toneladas, subir os preços para quê, não é mesmo? Afinal, ainda sobrava um saldo de mais de 5 milhões de toneladas para aguentar o aumento da demanda. E mais uma vez a mídia foi tomada pelos interessados em vender insumos e comprar soja barata. A ordem era alertar aos produtores que seria preciso produzir mais para diluir custos e ter lucro na nova safra. O Brasil aumentou pelo 17º ano seguido a área de cultivo de soja. E nada se compara ao que estamos vendo neste início de 2024. Está acontecendo tudo de novo, mas de forma potencializada. E a Rural Business vai enumerar alguns detalhes para pontuar bem isso. O primeiro é que o tal corredor de exportação da Ucrânia está parado desde julho do ano passado. Mas o USDA continua afirmando que as exportações do país estão acontecendo. Ou seja, mantém a Ucrânia como o quarto maior exportador de milho do planeta. Ao mesmo tempo, esquece de avisar que só o estado do Mato Grosso, de onde parte 11% da exportação global desta commodity, deve perder só agora, em 2024, mais de 9 milhões de toneladas de milho, ou 79% de todo o milho que a Ucrânia deixou de produzir em 2 anos de guerra. E cadê a ONU para alertar sobre os riscos? Pois é, sabe-se lá, meu amigo. Afinal, não interessa. O segundo ponto é que o Brasil, simplesmente o maior produtor de soja do planeta, vive uma verdadeira tragédia. E o que os interessados em manter os preços no chão fazem? Usam da benevolência dos órgãos oficiais para jogar as cartas a favor deles. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos diz que a Argentina vai dobrar a sua produção de soja este ano, ou seja, passar de 25 para 50 milhões de toneladas, o que compensaria as 3 milhões de toneladas que o Brasil vai perder, já que dará conta de colher 157 milhões de toneladas este ano e mais 3 milhões que os Estados Unidos deixaram de produzir, vendo a safra cair pelo segundo ano consecutivo, de 116 para 113 milhões de toneladas, coisa que ninguém fala. Somando tudo, os 3 maiores produtores de soja do planeta, segundo afirma o USDA, vão jogar 19 milhões de toneladas de soja a mais no mercado. Então, se preocupar com o quê? Para piorar, vem uma ABIOV que finalmente mostra as caras e revela para quem trabalha e quais são os reais interesses de quem ela defende, tendo a cara de pau de dizer o seguinte: a ABIOV, produção de soja cai, mas projeção de processamento se mantém em 54 milhões e meio de toneladas. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, ABIOV, atualizou as estatísticas mensais do complexo soja no Brasil até dezembro de 2023 e os números para a safra 2024. As projeções da entidade para o atual ciclo foram ajustadas em razão dos impactos climáticos no campo. A produção de soja deve alcançar 156,1 milhões de toneladas, número inferior ao projetado no final de dezembro, 160,3 milhões de toneladas. Isso se deve a uma evidente perda de produtividade, 3.455 quilos por hectare da atual safra contra 3.575 quilos da anterior.
mesmo com o aumento da área plantada de 44,1 milhões de hectares em 2023 para 45,2 milhões neste ano. Percebeu o título Pega a Trouxa que é apresentado nessa matéria? Imagina só, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais não está só reduzindo a sua expectativa de produção, mas está dizendo que o consumo de soja vai crescer este ano no Brasil. Caramba, que coisa mais top! Como os caras estão preocupados com o equilíbrio do mercado, não é mesmo? Claro que não, meu amigo, é mais pura conversa fiada. O que a Biov está fazendo é empurrar a sojicultura do Brasil ainda mais para a lama, afirmando que as perdas na produção não passam de puro sonho. Esta mesma safra, que segundo a entidade vai passar de 156 milhões de toneladas, é prevista pela AproSoja em, no máximo, 135 milhões de toneladas, o que joga o equilíbrio desenhado pela safra da Argentina no lixo, mostrando que os maiores países produtores do mundo podem ter, na verdade, 3 milhões de toneladas de soja a menos que no ano passado para abastecer o mundo, mesmo com a produção dobrando na Argentina. Ou seja, se pensou em relaxar, meu amigo, esqueça. Este mercado da soja vai demandar atenção cada dia mais intensa em informação profissional e diária, como essas que a Rural Business apresenta com exclusividade a você. Se é produtor e não pensar numa estratégia eficiente para sair do buraco, não será só 2024 que gostará de riscar do mapa, viu? Mas bons anos pela frente. E só para te lembrar, amanhã, 8 de fevereiro, será dia de Conab, às 9 horas da manhã, e o SGA, às 14 horas. Portanto, fique muito alerta. Avante, mercado da soja deste imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver.